Bem-vindas e bem-vindos ao minicurso Feminismos Decoloniais e a História, Epistemologias entre Possibilidades e Atravessamentos. Meu nome é Júlia Cumpeira, eu sou graduada e mestre em História pela Unicamp. No mestrado fiz uma pesquisa sobre lésbicas na ditadura militar no Brasil e também sobre a trajetória do movimento lésbico feminista no país. Atualmente eu sou professora de História e também faço parte do Arquivo Lésbico Brasileiro. Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse minicurso. Eu sou Maria Clara Cavalcante, graduada em História pela Universidade Federal Fluminense, sou também mestre em História pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Atualmente sou professora de História e doutorando em História Política na UERJ, aqui no Rio de Janeiro. E durante o mestrado, ainda lá na Unicamp, eu me dediquei a analisar os discursos construídos sobre as mulheres nas músicas de carnaval, especialmente em sambas e marchinhas carnavalescas, na cidade do Rio de Janeiro, entre 1920 e 1940, sempre a partir de uma perspectiva integrada, né, entre gênero e raça. Agora, durante o doutorado, eu tenho me dedicado a pensar e a pesquisar a obra e a trajetória da escritora Esmeralda Ribeiro. Então, entre essas duas pesquisas, né, e nessas duas pesquisas, os feminismos decoloniais se revelaram e têm sido, para mim, um referencial teórico extremamente importante, sobre o qual eu tenho me debruçado, interessado e lido cada vez mais. Bom, pessoal, esse minicurso tem como objetivo refletir sobre as interpelações entre a crítica feminista, a teoria decolonial e a escrita da história. Nós estamos especialmente interessadas em historicizar os feminismos decoloniais, bem como em apresentar as potencialidades dessa epistemologia para a produção do conhecimento histórico. É importante pontuar que a crítica e historiografia feministas, como afirma a historiadora Tana Navarro Swain, tem se dedicado ao exercício constante de problematização do passado e das narrativas escritas sobre lógicas e perspectivas extremamente masculinas. Nesse cenário, os feminismos decoloniais se configuram como contra-epistemologias situadas, dedicadas a produzir reflexões a partir do sul global, enfrentando impérios cognitivos. São, portanto, propostas teóricas, políticas e epistemológicas, que entendem gênero, raça, classe, nacionalidade, etc., de forma imbricada, justamente porque foram elaboradas de maneira especial pela experiência da colonização. Então, esses feminismos decoloniais, eles têm entendido que a maneira como nós, países que passaram, né, por experiências de colonização, a forma como esses países experimentam o racismo, a misoginia, o classismo, a homofobia, a xenofobia e afins, né, tem origem nas violências e opressões dos processos colonizadores. Nesse interim de elementos, né, expressos pela lógica e pelas opressões da colonização, os corpos das mulheres teriam sido um dos lugares privilegiados dessas violências, né, e especialmente os corpos das mulheres não brancas. Ao mesmo tempo, foram também essas mulheres que protagonizaram expressões de contraconduta, de luta política e social a partir da arte, da intelectualidade, das relações, da formação de família, das religiosidades, da música, enfim, né, de diversas áreas, né, e expressões de suas existências. Então, o objetivo desse minicurso é expor e debater algumas das trajetórias e contribuições mais fundamentais e que a gente acha mais interessantes para os feminismos decoloniais, pensando-os sempre historicamente em suas articulações teóricas e políticas, né? Então, a gente espera aqui demonstrar como o diálogo com essas perspectivas propõe a constituição de um conhecimento histórico cada vez mais comprometido com as teorias e práticas antirracistas e feministas e, especialmente, incidente em políticas para a justiça social, né? Então, com essa intenção que a gente preparou esse minicurso, que está dividido em 3 aulas. Então, essa primeira aula de hoje é uma primeira aula introdutória, que tem como título
né, teoria decolonial e crítica epistemológica, intelectualidade situada no sul global, onde a nossa intenção é pensar o contexto histórico da elaboração intelectual da teoria decolonial, em sua relação com a pós-colonialidade, com os teóricos da pós-colonialidade, enfim, fazendo uma introdução, né, desse contexto histórico e acadêmico, né, no qual os feminismos decoloniais se articulam e começam a ser pensados, né? Numa segunda aula, que a gente deu, né, o título de Feminismos Decoloniais, é aí que a gente vai analisar com mais afinco e com mais profundidade as principais questões teóricas, né, e os principais conceitos que têm sido desenvolvidos pelos feminismos pelos feminismos decoloniais, sempre historicizando-os, né? Então, entendendo-os dentro da história. E numa terceira e última aula, então, que se chama Feminismos Decoloniais e a História Hoje, Possibilidades e Atravessamentos, a gente vai refletir sobre as contribuições possíveis dos feminismos decoloniais para a escrita da história, além de falar, claro, sobre os movimentos políticos e teóricos contemporâneos, sobre a arte decolonial, sobre a escrita, né, dos feminismos decoloniais atualmente, as diversas áreas do conhecimento com as quais ele tem dialogado, né, a filosofia, a história, enfim. Mas antes de começar propriamente a nossa primeira aula, tem algumas coisas que a gente gostaria de pontuar e afirmar, combinar, na verdade, aqui com vocês. A primeira é dizer que o nosso objetivo, né, sendo esse de contribuir para a historicização desses feminismos decoloniais, entendendo, né, esses feminismos como um movimento intelectual e político situado na América Latina. Então, existe uma intenção, né, e o nosso objetivo aqui é falar de feminismos decoloniais, especialmente a partir de teóricas latino-americanas. Ao mesmo tempo, a gente precisa lembrar, como tem, na verdade, lembrado já as principais teóricas desse pensamento, que os feminismos, né, então qual a definição de feminismo com a qual a gente está trabalhando, eles podem ser definidos como lutas e propostas políticas de qualquer mulher, em qualquer lugar do mundo, em qualquer etapa da história, que tenha, então, se rebelado diante do patriarcado, do racismo, do colonialismo e dos afins, né, que as oprimem. E é importante a gente dizer isso porque os feminismos decoloniais, eles têm uma intencionalidade muito forte de resgatar o passado e as experiências de lutas das mulheres, né, desde o período da colonização, entendendo essas lutas contra a colonialidade, contra o racismo, contra o patriarcado, enfim, como expressões importantes para a gente pensar os feminismos que a gente quer a partir daqui. Então, os feminismos decoloniais que a gente vai aqui expor, analisar e pensar historicamente, partem, então, de uma intenção de sistematizar intelectualmente e epistemologicamente esses feminismos situados no sul do globo, né? Agora, não são só, quando a gente fala nesse sul do globo, né? Esse sul do globo é um sul muito mais político do que geográfico, enfim, né? Porque os feminismos decoloniais, eles não têm sido reivindicados ou produzidos ou teorizados apenas por teóricas latino-americanas, né? Muito pelo contrário. A gente pode situar, por exemplo, teóricas, né, da França, como é o caso da Françoise Verger, que tem produzido importantes contribuições para os feminismos decoloniais, ou teóricas norte-americanas que, na sua percepção, na sua produção intelectual, têm produzido questionamentos, enfim, que a gente pode apontar como decoloniais, enfim. Então, a intenção de fazer essa introdução, de deixar claro, né, quais são as nossas intenções, é de explicitar que nós estamos aqui fazendo escolhas e recortes, tá? Que não dão conta, obviamente, de toda a pluralidade e extensão que os feminismos decoloniais têm tido, né, historicamente, e nem dando conta, claro, de toda a produção mais recente, né, muito contemporânea, que abarcam diversas questões, enfim, diversos espaços, tempo, né? Então, para começar essa nossa primeira aula, né, antes da gente chegar propriamente nos feminismos decoloniais latino-americanos, que é o nosso interesse, né, que são o nosso interesse principal nesse curso, a gente vai explicitar aqui
algumas questões centrais sobre as teorias pós-coloniais e decoloniais, suas contribuições, os conceitos que desenvolvem, porque elas são muito importantes para entender historicamente essa sistematização dos feminismos decoloniais que tem sido feita por essas teóricas latino-americanas. Tudo bem? Por que voltar no argumento pós-colonial para falar de feminismo decolonial, feminismos decoloniais? A nossa intenção com esse movimento é mostrar que esses feminismos decoloniais que nos interessam são correntes de pensamento que se estruturam a partir de conceitos e perspectivas fundamentais que estão, sim, nas discussões feministas, mas que estão também inseridas num movimento da teoria decolonial de radicalizar o argumento pós-colonial. Ou seja, promover a historicização desses conceitos, desses objetivos, dessas tensões que existem entre essas epistemologias, serve para a gente a compreender de uma maneira mais profunda a forma como esses feminismos decoloniais se erigem. Então, para começo de conversa, né, a gente está entendendo aqui o argumento pós-colonial, bem próximo do que entende a cientista política Luciana Balestrin, como, então, um termo que define um conjunto de contribuições teóricas que, especialmente a partir da década de 1980, começam a ganhar espaço reclamando uma reação ao legado colonial, na verdade, promovendo propostas políticas, teóricas, epistemológicas que conclamam, né, essa reação a um legado colonial. Mas, enfim, né, é possível que a gente encontre perspectivas anticoloniais e pós-coloniais em teorias muito anteriores a essa década de 1980, como, por exemplo, as elaboradas pelo Frantz Fanon, ainda na década de 1960, Albert Memmi, em 1940, Aimé Césaire, na década de 50, enfim, que mostra que essa teoria pós-colonial é signatária de movimentos intelectuais que se opõem à colonização e às suas consequências já há muitos anos. Ou seja, há teóricos pós-coloniais, ainda antes da teoria pós-colonial, se organizar, digamos assim, ou se institucionalizar como corrente de pensamento. Como afirma Luciana Balestrin, nesse emaranhado não muito linear, a gente precisa destacar a criação do grupo de estudos subalternos do sul asiático, que era extremamente próximo dos estudos culturais e literários e que possuiu diversos intelectuais muito importantes para os estudos pós-coloniais. O grupo de estudos subalternos, ou Subaltern Studies, foi liderado pelo intelectual indiano Ranajit Gurra, que tinha como objetivo, na sua obra, digamos, analisar, né, assim, criticamente, não só a historiografia colonial indiana, que era feita pelos ocidentais europeus, mas também tinha como interesse analisar os discursos que foram promovidos pela historiografia que ele chama de historiografia eurocêntrica nacionalista indiana. Então, existia um profundo interesse que marca essa teoria pós-colonial do Subaltern Studies em entender os discursos que eram produzidos e que foram produzidos pelos e nos empreendimentos coloniais, fazendo sempre uma crítica às concepções dominantes de modernidade. Então, esses intelectuais do Subaltern Studies produziram pesquisas que buscavam analisar as formações discursivas das representações sobre o Ocidente e sobre o Oriente. E tanto aquelas que eram elaboradas, né, sobre os orientais, né, sobre o Oriente, feita pelo Ocidente, quanto aquelas que eram elaboradas, né, pelos próprios orientais sobre o Oriente. Mas também estavam interessados, então, em pensar as representações e as formações discursivas dos discursos nacionalistas, das construções identitárias de diferentes grupos sociais nos contextos de pós-independência em África e Ásia. Ou seja, essa última informação é importante para a gente situar o argumento pós-colonial, porque esses intelectuais, dentro do contexto em que estavam inseridos, né, e aí a gente até pensando os países de origem desses autores, eles têm, na verdade, como ponto de partida as colonizações dos países africanos e asiáticos no século XIX e, posteriormente, né, suas independências. Então, o lugar epistemológico, e aí o que determina vários dos conceitos que os pós-coloniais vão elaborar, especialmente lá no grupo de estudos subalternos,
é a experiência histórica das colonizações de países africanos e asiáticos no século XIX e XX, feita pelos impérios, né, europeus durante esse período. Então, essa localização geográfica, que é uma localização também epistemológica, né, desses teóricos, é uma das características que vai ser, né, vai ser alvo mais tarde de questionamentos para os estudos decoloniais, especialmente na voz do Walter Mignolo, intelectual latino-americano dos estudos decoloniais, mas a Ju vai pontuar isso para a gente mais tarde. Então, já na década de 1980, as teorias pós-coloniais do grupo de estudos subalternos foram sendo apresentadas e introduzidas nos contextos acadêmicos dos Estados Unidos e de alguns países da Europa, como, por exemplo, a Inglaterra, especialmente por teóricas, como a gente poderia citar, a Gayatri Spivak, autora do famoso texto Pode o Subalterno Falar, mas também pelo indiano Homi Bhabha, por Stuart Hall, reconhecido, né, por pensar os impactos da história cultural da diáspora atlântica. Enfim, uma série de intelectuais que, lecionando especialmente nesses países, né, seja nos Estados Unidos, na Inglaterra, em outros países da Europa, difundiram, então, essa crítica pós-colonial. E aí esse é um aspecto importante da trajetória desse grupo, porque, apesar de terem origens no sul asiático e terem uma profunda crítica à modernidade, à sua produção discursiva, à teoria epistemológica, né, eurocentrada, enfim, esses autores vão produzir conhecimento e vão lecionar, pesquisar em universidades do norte, né? Bom, então algo que a gente não pode esquecer que marca o pensamento dos estudos subalternos é a análise das construções discursivas, porque esses teóricos estavam interessados em perceber as formas com que o colonialismo se elabora como um conjunto de processos históricos, sociais, políticos que incidem na linguagem, na cultura e etc. Esse interesse pelo discurso e pela representação, que explica, por exemplo, a aproximação da Spivak com Derrida, por exemplo, enfim, tem a ver com as áreas do conhecimento em que esses autores estão inseridos, como é o caso da linguística, os estudos literários, sempre em diálogo com as ciências sociais, mas com esse campo do conhecimento muito bem marcado. E aí é interessante porque o fato, né, desses teóricos virem, então, estarem situados nesse campo do conhecimento é justamente o que justifica essa percepção do discurso não como o real, mas como algo que representa e, ao mesmo tempo, que elabora o próprio real. Então, eles estão tentando entender o impacto que esse discurso colonial ele possui para as experiências sociais, né? Então, por isso que é super importante que a gente tenha esse panorama, né, do que são os estudos pós-coloniais, porque a teoria decolonial e depois os feminismos decoloniais, eles vão se erigindo em diálogo profundo com os estudos pós-coloniais, inclusive com os feminismos pós-coloniais. Então, a nossa próxima pergunta é: houve crítica feminista dentro do argumento pós-colonial? Sim, houve crítica feminista. O feminismo pós-colonial, ele foi responsável por tornar central a preocupação com as diversas maneiras de ler o gênero, seja no texto, na palavra, nas representações do mundo, né? Então, autoras como a Gayatri Spivak, Deepika Bari, Annie McClintock, analisaram as maneiras com que a posição das mulheres nativas foi sendo utilizada para justificar o projeto colonial como missão civilizatória. Além disso, como diz Annie McClintock, né, um dos interesses principais das feministas pós-coloniais foi pensar como o nacionalismo, os nacionalismos pós-independência, foram construídos desde o início com um discurso de gênero e não podem, então, ser compreendidos sem uma teoria do poder de gênero. Então, dessa forma, né, os feminismos aliados às perspectivas pós-coloniais têm como objetivo enfatizar as relações imbricadas, nisso que eles entendem como o colonialismo e o patriarcado. Além disso, os feminismos pós-coloniais estiveram muito preocupados com questões caras, muito centrais para o que é a teoria pós-colonial, do subaltern studies, enfim, como é o caso da transnacionalidade e da transculturação. Então, como cita, por exemplo, né, a Deepika Bari, ela diz que um estudo da situação das mulheres em locais específicos
pode ter ramificações e determinações mundiais ou internacionais. Não se precisa mais presumir que as questões estão nitidamente delimitadas por fronteiras nacionais. Embora uma abordagem das mulheres na globalidade seja uma imensa área de estudo, como o Spivak observa em outra ocasião, uma perspectiva mundial, comparativa e comprometida pode nos ajudar, gradualmente, a entender como essas múltiplas identidades funcionam em diferentes situações. Então, o que os teóricos e teóricas pós-coloniais chamaram a atenção foi para essas gramáticas e discursos desses processos de colonização. Uma colonização essa que eles pontuam sempre com muita... de forma muito enfática, que não existe sem a lógica da violência e da opressão. Então, eles olharam para essas construções sociais resultantes das experiências colonizatórias, buscando entender os regimes de poder que nelas se apresentam, ao mesmo tempo que estão interessados naquelas gramáticas que fogem justamente a essa linguagem do colonialismo. Então, eles estão se perguntando o tempo inteiro, né? Quem é que pode falar pelos subalternos? O que os colonizadores falam sobre os colonizados? O que os colonizados falam sobre si? E de que maneira essa linguagem da colonização, através das experiências sociais, produz experiências sociais ao mesmo tempo que as representa, né? O que foi produzido e que discursos e representações se elaboraram sobre o nacional nos contextos pós-independência e por aí vai. Então, esse breve apanhado do argumento pós-colonial, ele é importante para que a gente, a partir daqui, consiga entender de onde surge, né, de onde emerge a crítica da teoria decolonial, quais são os campos do conhecimento com os quais essas teorias, enfim, esses argumentos estão dialogando, para que a gente vá pensando esse mapeamento, essa genealogia, que, claro, né, não dá conta de toda a complexidade, nem de autores, né, enfim, nem de ideias do que é esse argumento pós-colonial, etc., mas que nos auxiliam a compreender com mais complexidade e com mais historicidade todas essas questões que nos interessam aqui nesse minicurso. Bom, esses intelectuais que constituíram os estudos pós-coloniais e começaram a produzir esse pensamento na década de 80, tiveram bastante reverberação internacional. As suas produções circularam por diversos países, inclusive nos países latino-americanos. Na década de 90, em meio aos processos de redemocratização dos países latino-americanos, o debate pós-colonial foi introduzido às discussões de um grupo de intelectuais americanistas e latino-americanos que viviam nos Estados Unidos e que, justamente inspirados nos estudos subalternos, fundaram o Grupo Latino-Americano de Estudos Subalternos. A gente pode observar aí uma clara inspiração nesse grupo que estava produzindo nos anos 80, dos estudos subalternos. Ainda que, na sua origem, alguns teóricos que fizeram parte desse grupo latino-americano, como Walter Miolo, que é um pensador argentino, possuíam algumas críticas aos estudos subalternos originais, como, por exemplo, que não necessariamente as teses de Ranajit Gurra, Spivak, Homi Bhabha e outros teóricos indianos deveriam ser simplesmente assumidas e traduzidas para o contexto latino-americano, então que eram necessários outras leituras e interpretações para pensar as especificidades do caso latino-americano. Também haviam algumas críticas em relação a certas indefinições do que seria o colonialismo, a sua extensão, se essa era uma proposta epistemológica ou um marco histórico. Bom, dessa forma, pouco tempo depois, esse grupo se dilui a partir dessas críticas que foram sendo articuladas, né? E também pensando que os estudos subalternos produziam as suas análises a partir dos grandes centros de conhecimento. E a dissolução do Grupo Latino-Americano de Estudos Subalternos também esteve vinculada à ideia de
de produzir análises que fossem pensadas a partir da dominação colonial, especificamente na América Latina. Então, por isso também que o título da nossa aula são as intelectualidades localizadas no sul global. Bom, essa dissolução se deu em 1998 e Walter Mignolo se tornou o fundador do grupo Modernidade e Colonialidade, que também ficou conhecido como Projeto Decolonial. Mas até que isso se concretizasse, já em alguns anos anteriores, foram realizados diversos seminários internacionais, com o apoio, por exemplo, da Claxo, que permitiram encontros e diálogos transnacionais entre diversos autores e autoras latino-americanas que posteriormente fundariam o grupo Modernidade e Colonialidade. E é interessante observar que esses seminários também deram origem a diversas publicações desde o final dos anos 90 e que, em certa medida, contribuíram para a construção transnacional das perspectivas teóricas decoloniais. Bom, a partir da fundação do Grupo Modernidade e Colonialidade, se propõe o aprofundamento e a radicalização da crítica ao eurocentrismo. E é nesse contexto que surge a chamada crítica ou teoria decolonial, que vai defender a necessidade de descolonização da epistemologia, e sendo assim dos próprios estudos pós-coloniais. A teoria decolonial, portanto, é um conjunto de reflexões pontuadas por intelectuais latino-americanos que propõem repensar os efeitos do colonialismo a partir do sul global, em busca de uma compreensão anti-essencialista das identidades das populações desses países e na análise histórico e sociológica das opressões que são resultantes dos sistemas coloniais nele inseridos. Então, a teoria decolonial está muito preocupada em pensar como são produzidos os efeitos do colonialismo e como a gente pode compreender os processos históricos de uma maneira mais ampla. E aí, pensando no próprio nome do grupo, o ponto de partida para esses intelectuais latino-americanos é a compreensão de que modernidade e colonialidade constituem um mesmo processo histórico de longa duração. Ou seja, quando a gente fala em modernidade, especificamente, a gente está pensando em um novo arranjo político e das relações e das visões de mundo, né? Pensando que a modernidade é fundada numa lógica dicotômica e hierárquica do mundo. Por exemplo, com a distinção entre europeu e não europeu, civilizado e atrasado, né? Ou civilizado e bárbaro. Mas isso se dá, ao mesmo tempo, em um novo período histórico, que é o que que os estudos pós-coloniais chamam de colonialismo, e que o grupo Modernidade e Colonialidade vai entender como colonialidade, pensando que há uma reestruturação e uma reorganização das relações sociais e das estruturas econômicas e políticas. Então, quando esses teóricos latino-americanos falam em modernidade e colonialidade, eles estão pensando na organização de um novo sistema mundo, que passa pelas estruturas econômicas e políticas, passa pela reorganização do capitalismo e passa também pela construção de novas relações sociais que são impostas a partir desses fenômenos históricos como a colonização na América Latina e que produzem uma série de situações e de hierarquias, né? Inclusive hierarquias entre norte e sul, entre centro e periferia. E é por isso, e é nesse sentido, na verdade, que o Henrique Dussel, por exemplo, propõe o termo trilogia da colonialidade. Esse termo engloba 3 aspectos, que são a modernidade colonial eurocêntrica, o capitalismo mundial e o colonialismo, enquanto a experiência histórica, né, da colonização. E a partir dessa tríade, ele propõe entender que a colonialidade é a articulação entre esses 3 aspectos, né? Então, o que ele está propondo é pensar e analisar um padrão mundial de poder que se sustenta na imposição de classificações étnicas e raciais
e também na reorganização das relações internacionais de trabalho. E nesse sentido, a colonialidade continua operando na atualidade, ou seja, ela não se extinguiu com o fim do colonialismo e do imperialismo europeus. E essa é uma diferença bastante marcada entre o grupo Colonialidade e Modernidade e o grupo dos estudos subalternos, né? O grupo Colonialidade e Modernidade tem como marco fundamental a ideia de que mesmo após os processos de descolonização, que deram origem a novos estados-nação, não há uma transformação radical das relações de poder transnacionais e não há uma transformação radical da divisão internacional do trabalho. E isso continua configurando uma série de relações econômicas, políticas e sociais pautadas nas hierarquias, pautadas em exclusões sociais, e pautadas também em uma série de dicotomias, como o que se considera humano e não humano, quem são os sujeitos que conseguem ter acesso, né, a uma série de espaços na nossa sociedade, e pensando fundamentalmente como as classificações étnicas e raciais são parte estruturante da nova visão de mundo que se impõe. Bom, a Ju definiu para a gente muito bem esse conceito de colonialidade, né, que tem sido entendida pela teoria decolonial como esse verdadeiro sistema-mundo, resultado, né, das experiências de colonização nos territórios e que abrange diversas relações, sempre de maneira interligada, estruturando as formas de viver, não só daquelas populações que foram colonizadas, né, mas também das populações que se posicionaram, que tiveram experiências históricas como colonizadores, especialmente pela marca que a colonização tem para as estruturas econômicas, né, a partir da exploração de recursos nos territórios colonizados, que enriquecem os impérios colonizadores, nas relações sociais, nas hierarquias, né, raciais que são desenvolvidas, enfim. Diferentes teóricos, né, da decolonialidade têm se empenhado em estudar os desdobramentos dessa colonialidade, né? Ou seja, as diferentes formas e abrangências com que a colonialidade opera. A gente pode falar em 3, digamos assim, conceitos de abrangência da colonialidade, vamos chamar assim, né? A colonialidade do poder, a colonialidade do saber e a colonialidade do ser. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o que são, né, rapidamente, e sobre o que falam essas 3 colonialidades, lembrando sempre que elas não operam sozinhas, elas estão sempre sendo elaboradas, pensadas, enfim, agindo de maneira interligada. Então, quando a gente fala sobre os aspectos da colonialidade do poder relacionado ao capitalismo, a gente está falando sobre a colonialidade do ser, na produção do racismo, a colonialidade do saber na produção dos epistemicídios, enfim. Mas vamos categorizar, conceituar um pouco essas colonialidades, né? A colonialidade do poder diz respeito à inter-relação entre formas modernas de exploração e dominação. Bom, um dos autores, né, que mais se debruçou na elaboração desse conceito foi o Aníbal Quijano, especialmente no seu texto Colonialidade do Poder, Eurocentrismo e América Latina, em que ele está propondo que a gente entenda o capitalismo como um capitalismo colonial moderno eurocentrado, ou seja, né, estruturado pela experiência colonial. Por sua vez, esse capitalismo colonial moderno, ele é entendido pelo Quijano como um novo padrão de poder mundial, em que a classificação social da população se dá a partir do forjamento da ideia de raça. Então, o capitalismo, né, ele é apresentado, né, pela teoria do Quijano, então, como esse empreendimento, né, estruturante das relações econômicas, sociais, raciais e etc., que se erige, enfim, tem uma profunda relação com a experiência da colonialidade e modernidade e que está ancorado numa classificação
que tem a raça como seu ponto de partida. Então, o que ele diz é que a raça passa a ser, no empreendimento colonial e dali por diante, uma verdadeira construção mental que está expressando a experiência básica da dominação, ao mesmo tempo que está também erigindo as dimensões mais importantes desse poder mundial. Então, esse poder mundial, né, está influindo em diversos espaços, incluindo não só, né, que a gente poderia dizer os espaços das relações econômicas e de trabalho, mas também o sexo, as relações de Estado, as legislações, as relações sociais, as subjetividades, enfim. Uma das características centrais, né, desse sistema, né, desse padrão de poder mundial relacionado à colonialidade do poder é o capitalismo pensando, né, então, enfim, produzindo uma divisão do trabalho que está justamente baseada na divisão entre trabalho escravo e trabalho livre, que, por sua vez, é justificada pelas diferenças raciais que se inventam, né, que vão se inventando a partir das teorias racialistas, enfim. Então, na colonialidade do poder, né, estão sendo produzidas, né, dentro do conceito, interpretações teóricas que são feitas não só pelo Quijano, mas por outros autores, né, os autores da teoria decolonial se debruçaram, e o conceito de colonialidade do poder é muito importante. A própria Maria Lugones, que a gente vai falar na segunda aula, ela elabora muitos dos seus pensamentos a partir do conceito de colonialidade do poder. Enfim, a colonialidade do poder ela está se apresentando, né, dentro da teoria decolonial como essa estrutura que está condicionando, produzindo, pensando, né, a colonialidade, a modernidade e o capitalismo, que está incidindo na divisão do trabalho, mas está incidindo também em diversas outras áreas. Bom, falando sobre a colonialidade do poder, vamos falar agora sobre a colonialidade do saber. Um dos teóricos que se debruçou, enfim, e pensou bastante, né, a colonialidade do saber foi o Santiago Castro Gomes, e também tem um livro, né, super importante, que foi organizado pelo Edgardo Lander, que se chama A Colonialidade do Saber, Eurocentrismo e Ciências Sociais, Perspectivas Latino-Americanas, em que está, inclusive, esse texto da colonialidade do poder que eu citei do Aníbal Quijano, mas a colonialidade do saber ela tem sido elaborada, então, e tem sido definida tanto nesse livro do Edgardo Lander quanto na produção do Santiago Castro Gomes, que tem um texto dentro desse livro e tal, como uma ferramenta que possibilita que a gente analise o conjunto das epistemologias e da produção de conhecimento na tradição europeia e a maneira como elas reproduzem o pensamento colonial. Então, a colonialidade do saber ela está questionando as formas de produção do conhecimento. Está denunciando, por exemplo, o que a gente chama de epistemicídios, né? Os verdadeiros processos de supressão, enfim, de genocídio às maneiras de pensar, existir, as cosmogonias e cosmologias das populações que foram colonizadas, etc. Então, a colonialidade do saber ela é um questionamento às ciências, né? Ela está ali se relacionando com toda uma ordem que está dentro do conhecimento acadêmico, né? Das ciências sociais, das ciências históricas, enfim, analisando como existe um discurso colonial, e aí olha só a relação, né, lá com a crítica linguística, né, com a semiótica, enfim, lá dos estudos pós-coloniais, a colonialidade do saber está se relacionando e se debruçando sobre essa produção discursiva para denunciar, questionar, enfim, e inclusive propor, né, que produções de conhecimento para além e fora da colonialidade sejam produzidas, sejam pensadas. E aí se questiona, né, é possível
na experiência dos países colonizados, produzir um conhecimento que esteja fora da colonialidade? Quais são os caminhos para essa produção? É importante que a gente olhe, então, para essa gramática colonial, pensar a gramática da colonialidade, né, que permanece para além das experiências de colonização, e questione-a, né, porque ela muitas vezes é naturalizada. Então, está lá no Renascimento Europeu, né, a ideia da constituição do homem, né, o homem, que é sempre esse homem, ou não só o homem, né, mas a ideia do humano, né, o humano que é sempre o homem branco europeu, né, e tudo que está fora, né, que acaba sendo oprimido e acaba sendo inferiorizado dentro dessas perspectivas eurocêntricas, enfim, que permanecem, que estavam muito presentes e incidiram e se tornaram justificativas para a colonização, a ideia de que existe um homem branco civilizado, né, e tudo aquilo que não é esse homem branco civilizado são o outro, né, e esse outro é passível de colonização, passível de opressão, de escravização, justamente porque ele não é esse ser civilizado, então ele é inferior dentro dessa perspectiva europeia, enfim. A colonialidade do saber está justamente questionando toda essa produção intelectual, encontrando, né, nessa produção de conhecimento, nessa epistemologia, esses resquícios da violência, na verdade, não os resquícios, né, mas o centro, né, de produção dessas violências epistêmicas, e aí questionando essa reprodução dos regimes de pensamento colonial. Então, é um desdobramento da colonialidade que nos interessa muito, e interessa muito a produção dos feminismos decoloniais também, enfim, nos interessa especialmente aqui nesse curso, né? Especialmente porque o nosso objetivo aqui é, então, questionar a teoria da história, enfim, uma produção historiográfica, né, e a produção do conhecimento histórico a partir de uma perspectiva feminista, né? Então, uma perspectiva feminista e uma perspectiva decolonial. Então, a gente parte muito desse conceito de colonialidade do saber para estruturar esse argumento, né, de que é preciso rever toda essa produção epistemológica que a gente naturalizou, historicizá-la, enfim, entender a sua origem, né, dentro do empreendimento colonial, para que a gente pense, então, qual produção de conhecimento nós aqui, agora, estamos dispostos e politicamente queremos produzir. Então, existe também uma coisa interessante nessa colonialidade do saber, que é uma percepção que nos feminismos decoloniais também vai ser muito central, de uma relação, de uma indissociabilidade entre a teoria e a prática e a política, né? Então... Bom, ainda sobre a colonialidade do saber, é importantíssimo que a gente perceba a centralidade desse conceito para a crítica feminista decolonial que é proposta à produção de conhecimento, e aqui, por exemplo, nesse minicurso, a produção do conhecimento histórico, né? Então, quando o Santiago Castro Gomes, enfim, os outros teóricos decoloniais estão questionando essa colonialidade do saber, estão elaborando esse conceito para denunciar os epistemicídios, dizendo que o genocídio das populações colonizadas, das populações negras, indígenas e escravizadas, etc., significou também o genocídio de suas formas de produzir experiências, de produzir conhecimento, de produzir cosmogonias, etc., quando eles estão pensando e afirmando, e quando eles estão caminhando por essa linha de pensamento, eles estão propondo também, ao mesmo tempo, a descolonização dessa produção de conhecimento. O que isso significa? Significa fazer uma crítica profunda a maneira como o racismo, o patriarcado, a misoginia estão presentes nessa elaboração do conhecimento, estão presentes, por exemplo, numa teoria cientificista que justificou a escravidão durante o século XIX e XX, estão presentes na maneira como as mulheres foram entendidas pelo discurso judicial, pelo discurso histórico, etc., etc. E aí, então, estão dizendo, bom, precisamos nos questionar a partir de agora, sempre devíamos ter nos questionado, mas agora se torna cada vez mais importante, diante dessa proposta de radicalização, que a gente esteja estritamente, profundamente atentos à maneira como vamos produzir as nossas epistemologias, as nossas teorias, a nossa prática de produção de conhecimento. Quais são as histórias que vamos contar? De que maneira vamos contar essas histórias? Como é importante trazer a própria perspectiva da racialização
ou da generificação, enfim, para todas as nossas produções ou para o nosso olhar sobre o mundo, para que a gente, então, esteja cada vez mais comprometido com produções de conhecimento que sejam mais justas, progressistas e por aí vai. E aí, então, para finalizar, mas, na verdade, não para encerrar, porque todos esses conceitos, né, esses desdobramentos do conceito de colonialidade, eles servem mais para abrir caminhos para que a gente possa se aprofundar nessa teoria decolonial e mais tarde na teoria feminista decolonial. É importante que a gente lembre da colonialidade do ser, que tem sido elaborada por um teórico chamado Nelson Maldonado Torres e que se refere, então, a uma experiência vivida da colonização, o seu impacto na linguagem e na construção da subjetividade, ou seja, a colonialidade do ser está estritamente interessada em pensar a forma como as subjetividades foram constituídas por essa colonialidade. Então, um exemplo do impacto dessa produção subjetiva a partir da experiência colonial está nas elaborações discursivas e está na produção do racismo, por exemplo, que é uma elaboração discursiva que incide na política, na sociedade, na legislação, no sexo, no trabalho, etc. Então, o que essa colonialidade do ser vem elaborar e vem trazer é como, por exemplo, as hierarquias raciais que justificam as desigualdades, as opressões e, no limite, levam até a morte, né, que pode ser os vários tipos de morte, às populações que são marcadas por esse racismo de maneira inferiorizante, etc., a maneira como esse racismo se dá, ele tem a ver com essa produção subjetiva tanto das populações que foram colonizadas como dos colonizadores. Então, por exemplo, digamos assim que o par, né, racismo, o par do racismo nesse processo de colonialidade do ser poderia ser a branquitude, ou seja, essa estrutura social que, elaborada nas subjetividades das pessoas brancas, constitui uma racialização dos brancos, né? Porque a gente geralmente entende, né? A gente às vezes se limita a entender, né, a raça apenas como a raça negra, indígena, etc., mas os brancos, né? Então, enfim, a raça branca é também uma raça que se erige na diferença colonial, ou seja, na diferença com o outro, e se erige sempre constituindo uma subjetividade a partir de um local de superioridade. Por isso é importante também racializar a própria branquitude, para que a gente consiga entender como esse fenômeno ele existe, né, numa complexidade da própria elaboração das experiências subjetivas e das maneiras de pensar, de existir, de todas as populações, né, enfim, de brancos, negros, indígenas, não brancos, etc., dentro das vivências, né, das populações, países que passaram por essas experiências de colonização e que têm, então, a colonialidade como resquício aquilo que permanece e que se complexifica, se desdobra, enfim, no decorrer do tempo. O que é importante que a gente tenha em mente é que essas colonialidades do saber, do ser e do poder, elas não existem de maneira separada. Muito pelo contrário, elas existem, né, de uma forma extremamente complexa e imbricada. Então, elas fazem parte da mesma estrutura, dessa estrutura da colonialidade, e possuem desdobramentos, abrangências que vão se ramificando e perpetrando, né? Elas vão, na verdade, se conectando em diversos âmbitos das experiências sociais. E por que, enfim, é tão importante pensar essas colonialidades, a colonialidade em si, a colonialidade do ser, do saber, do poder, para entender os feminismos decoloniais? Especialmente porque o tom e as críticas que são elaboradas por esses dentro, né, desse espectro dos conceitos, vão ser recuperados e vão ser aprofundados, vão ser muito centrais para os debates dos feminismos decoloniais. Então, o sistema moderno colonial de gênero, que a gente vai ver na próxima aula, elaborado pela Maria Lugones, está em profundo diálogo com a colonialidade do poder, por exemplo. Quando as feministas indígenas, por exemplo, as feministas comunitárias vão dizer que existe todo um epistemicídio da forma de pensar, de se relacionar com a terra, de se relacionar uns com os outros dentro do espectro da colonização, elas estão se relacionando com a colonialidade do saber. Quando os feminismos das mulheres de cor, os feminismos
marxistas, por exemplo, estão elaborando contemporaneamente as discussões sobre a teoria da reprodução social, estão elaborando as discussões sobre o lugar das mulheres negras dentro das pautas feministas, etc., estão se relacionando com as questões do racismo, que está sendo debatido dentro da colonialidade do ser, estão se relacionando com as questões do capitalismo, do sistema moderno capitalista, que está perpetuando, né, toda a discussão da colonialidade do poder. Então, é por isso que a gente considerou super essencial que a gente trouxesse esse apanhado dos conceitos, esses principais conceitos, para que a gente siga, então, nos aprofundando no que é essa teoria e essas teóricas decoloniais, que na próxima aula a gente vai entrar mais a fundo, né, no seu pensamento. Bom, gente, para encerrar as nossas discussões e nossa aula de hoje, mas abrir para os futuros aprofundamentos, enfim, nessas discussões, a gente queria falar com os passarinhos que vão acompanhar a gente aqui nesse momento, tá? Espero que não atrapalhe. Mas a gente queria falar sobre uma questão que acaba sendo uma dúvida, né, dentro de quem está se aproximando da teoria decolonial, especialmente agora, né? Então, existe uma diferença, e é possível que a gente encontre em diferentes textos duas grafias para o que a gente está entendendo como teoria decolonial. A grafia decolonial, sem o S, e a grafia descolonial, com o S. E existem diversos autores, especialmente aqui no Brasil, teóricos decoloniais, feministas decoloniais, que estão pensando esses pensamentos contemporaneamente, que dão explicações, que formulam, né, possibilidades para a gente entender esses usos, né, do decolonial e do descolonial. Alguns desses autores dizem que a diferença entre o decolonial e o descolonial seria uma questão de tradução, então, dos textos que são produzidos originalmente em espanhol para o português, que tiveram a sua grafia, né, a opção da grafia de tirar o S, e por isso a gente teria essa diferença. Então, por exemplo, a gente pode encontrar o termo, né, descolonial dentro do pensamento, do título do texto Rumo ao Feminismo Descolonial, da Maria Lugones. Essa é uma possibilidade, certamente, mas a gente também tem que marcar que, apesar da Maria Lugones usar descolonial, existem muitas outras autoras que escrevem na língua espanhola que usam o termo decolonial, como é o caso da Oth Curiel, ou da própria Euderquis Espinosa Miosso, enfim. Outra justificativa, né, para essa diferença entre o descolonial e o decolonial, e a opção, então, que cada vez mais tem sido feita pelos intelectuais de usar o decolonial ao invés do descolonial, é que o termo descolonial faria referência aos processos de descolonização que acontecem após os movimentos de independência, né, e após as independências dos países em África e Ásia, pós-neocolonialismo, lá no século XIX e XX. E a teoria decolonial tem se apresentado e cada vez mais firmado uma postura de pensar a decolonialidade a partir das experiências coloniais desde o século XV e XVI, que são as experiências coloniais na América, né? Então, o termo decolonial seria também marcar essa diferença com esses processos de descolonização que estão situados historicamente em um outro período, espaço, apesar de ter uma profunda relação. Outra justificativa, e nessa, né, a gente se aproxima, né, eu e Júlia, dentro da nossa opção por usar os feminismos decoloniais, a teoria decolonial e etc., é o fato de que descolonial traria esse prefixo de negação, o des, enquanto o decolonial traria uma perspectiva positiva de proposição. Então, o descolonial, ele de alguma maneira, pelo uso desse prefixo de negação, traz como referência uma possibilidade de negar, né, ou de fazer uma retomada, né, de expulsar esse legado da colonização e da colonialidade dentro dessa possibilidade epistemológica, etc. Enquanto o decolonial se apresenta como uma possibilidade positiva, de proposição, de epistemologias, teorias, histórias, conceitos, que muito cientes e interessados em analisar a colonialidade estão propondo
formulações epistemológicas para além dela, a partir dela e para além dela. Então, por isso que aqui a gente tem usado feminismos decoloniais, teoria decolonial e etc. e afins, mas a gente achou que seria interessante trazer, né, alguns dos debates que giram em torno desse uso do decolonial e descolonial, porque geram dúvidas, né, essas diferenças, e também porque situa, né, o nosso curso, situa a nossa produção acadêmica, situa essas intelectuais, enfim, dentro de um espaço-tempo, dentro de uma discussão que é muito contemporânea, que está sendo feita já há muito tempo, mas também agora, né, tem eclodido cada vez mais. Tá. Bom, pessoal, como a Maria Clara explicitou, a teoria decolonial está muito preocupada em pensar a produção e a circulação dos saberes e como isso está diretamente relacionado ao ordenamento do mundo, as relações entre Estado e sociedade, né, e a própria construção da subjetividade em termos amplos, né, em como as pessoas se entendem dentro do mundo. E então a gente pode se perguntar qual é a relação de tudo isso com o fazer historiográfico. E a partir da teoria decolonial, a gente pode se fazer vários questionamentos a respeito de como se constituiu a disciplina histórica e de como o próprio fazer historiográfico foi pensado. Então, para citar um exemplo, se a gente pensar no próprio processo de institucionalização da disciplina, naquele momento do final do século XIX, e isso tem um legado que, em alguma medida, continua operando atualmente, foi a concepção de uma história linear e evolutiva. Então, que a história se constitui a partir de uma sucessão de eventos e que esses eventos têm um caráter progressivo, né, e que demonstram os processos de evolução do mundo, o progresso civilizatório, a melhoria das condições técnicas, e isso está muito fundamentado nessas lógicas hierarquizantes e que categorizam o mundo entre evoluído e atrasado, civilizado e bárbaro, europeu e colonizado, e a gente pode perceber, então, que essa concepção fez parte e ainda tem incidência em como a gente pensa o próprio ordenamento da história. E isso se relaciona também diretamente com quem é o sujeito histórico por excelência, né? E esse sujeito foi constituído como o homem branco, europeu, civilizado e evoluído, né? E a própria concepção desse sujeito demonstra como a história foi pensada num sentido unidirecional, né? O sujeito histórico por excelência responde a uma história linear e evolutiva. Então, a Europa é pensada como o começo e o fim da história, e o homem branco europeu, civilizado, evolutivo, responde sendo a materialização disso, né? Responde como sendo o resultado desse processo de progresso e de melhoria contínua da humanidade. E aí o fato dele ser civilizado, por exemplo, indica a qual direção se quer chegar, né? Então, a gente pode também pensar numa concepção de história que é muito unidirecional, então, que se propõe como concepção de mundo, como um projeto político dentro da própria história, que as diferentes sociedades e civilizações culminem no projeto político europeu e no ideal do homem branco europeu, em todas as suas referências e constituições subjetivas de relações e de atravessamentos no mundo. Bom, pessoal, nessa primeira aula a gente apresentou e discutiu as principais formulações da teoria decolonial, os principais conceitos que foram produzidos nesse âmbito de pensamento, com os quais as feministas decoloniais se relacionam, seja para se apropriar desses conceitos ou para fazer críticas. E foi bastante importante a gente fazer esse caminho para entender historicamente como se formou a teoria decolonial.
Então, na nossa próxima aula, a gente vai se debruçar especificamente nos feminismos decoloniais e nas propostas teórico-políticas dessas pensadoras. A gente espera que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula.